Olá, a nossa conversa hoje no Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, é com o consultor de desenvolvimento social, que também faz vários projetos sociais aqui em Jacareí, o Adriano Silva Martins, também muito conhecido como Adriano Joia, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Olá, tudo bom? Eu que agradeço, a oportunidade de estar trocando algumas figurinhas aqui, batendo um papo sobre a trajetória aí, que eu tive aqui no município também, e acho que muito espelhado em algumas outras pessoas. Acho que poder fazer o bem é muito gratificante. Você nasceu em Cruzeiro, né? A gente estava até falando antes da gravação, mas só nasceu lá, né? Queria que você falasse um pouco por que você nasceu lá e logo veio para Jacareí. Ah, tá legal. Então, meu pai é mineiro, sul de Minas, Itaiandu, acho que tem muita gente que está assistindo aí, vai se conectar com o município, E ele veio para trabalhar na antiga empresa do Papel Simão, E ele conheceu a minha mãe jacariense, que se conheceram, casaram, e o primeiro filho, então eu não tinha mais a presença da minha avó materna. Então, como é o primeiro filho, fui para Cruzeiro, por um apoio da minha avó paterna, até porque naquela época também era muito normal o pessoal trabalhar 12, 16 horas, Então, e pela distância, eu morava no Vila Garcia, Então, imagina isso há 40 anos, 50 anos atrás, a dificuldade de transporte. Então, foi meio para um suporte aí nos primeiros dias. Mas passando aí o primeiro mês, aí acredito eu, já retornei, tá? Podemos dizer assim, para Vila Garcia e para Jacareí. A sua família é grande? Você tem muitos irmãos? Nós somos em 3 irmãos, uma irmã e um irmão somente por parte do pai. Minha mãe, infelizmente, já faleceu também. E como é que foi essa educação que vocês tiveram dos seus pais? Foi uma educação de mais cobrança de colégio ou de mais liberdade, de brincar na rua? Então, como eu morei num bairro bem distante, o qual eu me orgulho muito, de todo o conhecimento que eu tive lá na Vila Garcia, São Silvestre. Então, assim, eu tive uma formação, eu diria assim, muito justa com o que é certo e o que não é certo, Acho que começa talvez a base do que a gente vai desenrolar de conversas posteriores. Mas, até então, é um bairro sempre muito tranquilo. Então, a gente tinha muita liberdade de brincar na rua, aquelas brincadeiras que hoje você já não encontra mais, o brincar de taco, bolinha de gude, campo de futebol, muito tradicional de jogar descalço, e quando alguns privilégios, o chamado quichute, que era muito comum também, Mas acho que isso também traz um lado de socialização mais intensa, de poder, hoje, a concorrência com questões eletrônicas, Então, acho que no passado, até uma analogia que eu faço, O machucar nosso era quebrar um braço, no popular arrancar a tampa do joelho, do dedão, E hoje a criançada, você não vê mais uma criança machucada ali, com o braço quebrado, não que você está desejando mal, Mas o que será daqui um tempo, talvez uma lesão por esforço repetitivo, um problema talvez auditivo por muito tempo ali no fone de ouvido e por aí vai, Passava mertiolate ardia pra caramba. Poxa vida, viu? E como, hein? E a Jacareí da sua infância, o que você mais se lembra? Você falou que morava no Vila Garcia, lá no São Silvestre, exatamente. Eu imagino que vir para a cidade era um evento, Porque é muito longe, a distância, Naquele tempo era longe, E não era vir para a cidade, é ir para Jacareí. Então, inclusive, até hoje, algumas pessoas dizem isso, Isso é natural até de outros municípios também, Essa distância, assim. Então, eu não vou para o centro, vou para a cidade, vou para o município, Mas, realmente, eu acho que a minha infância mesmo, o vir para Jacareí, era na casa dos meus avós, do meu avô, E das tias, que moram no Jardim de Dia, inclusive, as tias até hoje. Ir na feira de domingo, ir na feira de domingo, do Dindim, que até hoje, tem lá, inclusive eu morei há 10 anos, quando eu mudei do Vila Garcia para cá, eu morei 10 anos na rua da feira, então, nossa, realização, Você tá ali. A família da minha mãe também tinha uma conexão muito forte com o mercado municipal. Meu avô, eu cheguei a trabalhar também, no mercado, no mercadão ali com a questão de açougue. Então, era o mercado municipal, a infância mesmo, Ir na casa do avô e da feira de domingo, Aí depois vem
uma pré-adolescência, tudo mais. Eu fui guardinha pelajando durante 3 anos, né? E aí você começa a ter alguns momentos já na juventude, né? De sair. Então, a antiga New Wave, né? O Elvira que tinha, então a gente também presenciava. E como eu estava no meio termo de Guararema e Jacareí, então você tinha as duas opções, eu diria, ali também. E como é que começou esse desejo de ajudar as pessoas? Isso veio dos seus pais? Já é uma família que costuma fazer isso ou veio de você? Acho que a família tem uma interação muito grande no núcleo familiar, né? Eu diria assim, né? Os meus tios, os meus pais, são famílias de ambos os lados bem unidas, eu diria assim, né? Mas esse desejo, eu acho que eu falo que acho que Deus preparou realmente algo assim nessa trajetória. E eu me identifico muito com isso realmente. Então começou ainda numa fase pré-adolescência, eu diria, acho que 13, 14 anos, nos primeiros momentos aí, em campeonatos organizados pelos nossos professores de educação física que faziam, né? Além da escola, né? Algumas atividades no bairro também. E aí um grupo um time me chamou para ser treinador. E aí eu fui, gostei, aquele carinho especial com que eles tiveram também, né? Isso foi realmente despertar. Eu falei, poxa, acho que eu posso ser útil para as pessoas, né? Então ali acho que foi o primeiro momento. Tanto é que depois se desdobrou, né, em outras ações também, com a associação de moradores e outras iniciativas também. Mas foi a experiência foi assertiva, eu diria assim. O primeiro grupo realmente de garotos ali, eu lembro que a gente participou de um campeonato interno na antiga ADC Papel Simão, né? Por sinal foi campeão, ainda fica melhor ainda, né? Mas a retribuição dos meninos, assim, eu lembro que eles fizeram uma vaquinha entre eles e compraram um chaveirinho para me dar no dia da final do campeonato, né? Então, um reconhecimento, acho que ali foi um primeiro momento bem interessante. E você trabalha também na Fibria hoje, né, Suzano? Hoje é Suzano, exatamente. Isso faz já mais de 20 anos, né? Já. Eu entrei como guarda-mirim lá, né, na antiga Florim, do Grupo Papel Simão. Então, eu passei por todas as fusões ali da empresa, né? Então, a gente vem de uma Papel Simão, depois a aquisição do Grupo Votorantim, né, que aí se torna a empresa VCP, Votorantim Celulose e Papel. Em 2009, o Grupo Votorantim faz a aquisição da antiga Aracruz Celulose, do Espírito Santo, tornando Fibria. E, recentemente, né, a gente passa a ser incorporado ao Grupo Suzano também. Então, hoje eu estou na Suzano. Estou desde dos primórdios aí da empresa. Aí, a gente tem sobrevivido muito bem lá. E agora, como funcionário efetivo, se tudo der certo aí, se Deus me ajudar também, no mês que vem eu completo 30 anos de funcionário efetivo. 30 anos já. Já, e mais 3 de guardinha aí também. Nossa, 33 anos 33. Então. A sua vida inteira praticamente é ali dentro, né? Não, tem uma relação muito forte. Eu morei 40 anos na comunidade, então. Né? Os meus pais se conheceram lá, então tem uma relação muito forte com ele. Por falar nos seus pais, você falou um pouquinho deles no começo, do tipo de educação, né, do certo e errado. Hoje, que característica sua particular de personalidade você acha que herdou mais do seu pai e herdou também mais da sua mãe? De cada um você pegou o quê? Eu faço algumas analogias aí. Eu confesso que acho que um pouco dos dois, assim, né? Acho que olhar muito assim, o que isso foi legal que eu quero replicar para mim? Porque ninguém é perfeito. E o que não era legal que eu não gostaria de replicar para mim, entendeu? Meu pai tem um temperamento um pouco mais ácido, eu diria, um pouco mais nervoso ali, né? Então, uma briga de futebol, outra ali. Então, até a briga ali eu vou para lá, eu já sou ao contrário. A briga tá aqui, eu vou para outro lado. Eu acho que eu falo assim, talvez me falta um pouco mais de João Barbosa e me sobra mais Bernadette, né? Os meus pais ali, por sinal. Mas acho que, assim, uma herança muito forte é ser justo com as coisas, né? Sempre procurar ser empático também, sabe? Se fosse eu daquele outro lado, né? Acho que a minha mãe trazia muito isso também. E a partir daí desse primeiro seu envolvimento com o futebol, né, com o time que você, depois eles te deram um presente, né, o chaveirinho ali, a partir daí você começa a participar mais da parte esportiva aí, juntamente com projetos sociais relacionados com isso? Sim, aí eu ainda comecei a provocar algumas outras ações, né? Já como guarda-mirim, eu puxei uma primeira experimentação que foi
montaram um time de futebol de salão no bairro e aí pediram o patrocínio da antiga Florim, que no caso eu fazia, né? É a Florestal da empresa hoje, né? O apoio para disputar o saudoso campeonato de futsal Vicente Scherma. Nossa. Então a gente trouxe, a gente chegou nas semifinais, até com o time lá do bairro. Por sinal, 2 semanas atrás estávamos relembrando algumas situações lá. E dali realmente foi o momento. E por fazer várias ações pontuais, mas que conseguia trazer esse lado participativo dos jovens, eu fui chamado para participar da Associação de Moradores do bairro, onde durante 5 mandatos, né, consecutivos eu exerci a função de diretor de esporte. E aí sim, né, de forma oficial, vamos dizer, conduzindo várias competições. Então, organizando competições internas no bairro, representando também o bairro em competições externas ao bairro, né? Principalmente Olimpíadas Interbairros. Acho que ela teve uma força muito grande por um determinado momento aqui no município, que era realmente promover a socialização, a interação entre pessoas, né? Através da prática esportiva, né? E muito o protagonismo do líder social, né? Então tinha uma liderança social que realmente puxava as equipes, não mais o papel do profissional de educação física que era remunerado para fazer as ações. Então ele ficava mais a cargo de trabalhar nas escolas e esse protagonismo veio, inclusive, despertando várias lideranças, né, comunitárias. Eu tenho como espelhos assim e concorrentes nossos da época, né? Também o seu Luiz Américo, que era do Santa Maria. Do supermercado Andréia, né? Exatamente. O professor Marino, do Parque Santo Antônio, Nossa. né? Tinha alguns jovens ali do Califórnia, aqui o Silas do Panorama. Então, eram os principais rivais ali que a gente tinha. E internamente, né, várias competições, e principalmente quando você trabalhava com jovem, e aí eu acho que começa a fazer a conexão mais social e trazendo o esporte como um atrativo. Então, como começou a ser trazido, mesmo jovem, né, bem jovem por sinal, 18 anos, essa responsabilidade de cuidar de algo estruturado dentro do bairro, né, com o CNPJ reconhecido que é uma associação, quando você traz os jovens, as crianças para participar dos treinos, crianças que eu falo, a partir de 11 anos já participavam dessas competições, né, das preparações para disputar Olimpíadas Interbairros. Então, eu nunca treinei nenhuma criança sem antes conversar com o pai ou a mãe ou um responsável. Então, o que era o nosso desejo ali? Não era, na época, tá, formar uma Ana Moser, uma Hortência, um Romário. Mas sim o João, a Ana Maria, cidadão para o mundo. Então, quais eram os horários de treino? Quais eram as obrigações de cada um? O que eu tinha para ofertar e o que eu queria receber deles. Então, tinha os horários de treino. E aí eu era um pouco rude nesse sentido ali. Eu era muito amigão, mas rude num sentido. Se você chegar atrasado no horário, você não entrava para treinar. Se você estiver no trabalho, naquela época era um pouco mais rigoroso, né, questões também. Você pode perder o seu trabalho por chegar atrasado, né? Isso foi dando uma certa credibilidade. Chegou um momento com 16 anos, eu saio do Vila Garcia para disputar as competições de atletismo na escola agrícola, que era a pista de atletismo antes, e com 20 crianças entre 10 a 14 anos. E a responsabilidade toda minha. A gente descia ali próximo ao Habib's, né, o ponto circular, e atravessava toda a Avenida dos Bancos até a escola agrícola e depois pegar o circular na volta ali próximo ao Parque dos Eucaliptos, né? Então, hoje, eu jamais deixaria uma filha de 10 anos com uma criança de 16. E, graças a Deus, acho que ali Deus me acompanhava muito que não tive nenhum incidente, né? Acho que isso até, assim, meados dos anos 90, assim, até o fim, diria até o finzinho dos anos 90, era uma situação comum, né? As crianças saíam sozinhas ou com responsável que era jovem também, igual a elas. E se você pensar isso hoje, 2023, o pai e a mãe é capaz de denunciar para a polícia se alguém fizer isso, né? E até levantar algum comentário maldoso ali, e aí para você se defender em relação a isso, né? Eu acho que foram muitos aprendizados assim, que essa credibilidade dos pais, e até mesmo em algumas situações, o carinho que eu notava que às vezes faltava no lar e eles viam em mim. Ou essa cobrança um pouco mais forte também. Eu cito um exemplo de um dos garotos que participou de eventos comigo.
Nessa época eu já estava um pouco mais, né? Já tinha 20 e tantos anos, e esse jovem com 17 anos. E eu voltando do trabalho, a pé nesse dia, numa sexta-feira, encontrei um pessoal na fachada ali do bar, o bar do Safra, do Velho Garcia ali, na época. E tinha um pessoal lá, e esse garoto, né, jovem, 17 anos, estava ali com o pessoal tomando uma cerveja. E a hora que ele me viu chegando, eu percebi que ele escondeu o copo de cerveja. Eu fui, cumprimentei todo mundo, quer dizer, 17 anos. E naquela época era mais comum ainda, né, a garotada tomar. Aí eu fui, cumprimentei o pessoal, tudo mais, ali no bar, coisa comum, talvez um atrativo de um bairro distante, né? Se você se socializa num bar, né? E aí fui embora, e lembrei, pessoal, ó, amanhã a gente vai ter treino o dia todo, tava chegando próximo às Olimpíadas ali, né? E fui embora. Então eu percebi que ele ficou incomodado de me ver e ele tomando cerveja. Detalhe, quem que tava no bar? O pai dele. Então pro pai dele não era vergonha, ele ficou vergonha comigo, né? E isso foi muito legal. E esse jovem, por sinal, era um dos que mais me ajudava também, né? Nas organizações dos eventos até internos. Então, Olimpíadas internas que nós realizamos lá. Então, 4 edições de Olimpíadas, distribuídas ali por que a gente chamava de setor, até ligado a um contexto da própria Igreja Católica. A gente pegou essas divisões ali de SEBs. E a segunda edição foi com mais representatividade ali. Eu me lembro desse número, são 612 atletas em 21 modalidades. E tudo com recurso próprio, de bater na porta do mercado local ali, do comerciante ali, de pedir o apoio para a gente desenvolver essas Olimpíadas ali. Nossa, então o negócio foi crescendo, né? Foi de uma dimensão muito grande realmente. Então, alguns bairros vieram reclamar na Secretaria de Esportes. Na época, o Dori estava, por sinal, né, na frente aí, o Dori, que hoje é o secretário de Esportes do município, né, recebeu a reclamação por que a Secretaria de Esportes promovia uma Olimpíada interna só em São Silvestre e não nos bairros. E ele falou, não, vai lá para você ver quem que participa. Teve uma semifinal do voleibol da segunda edição. O Demésio, até então o vice-prefeito do município, né, mandato do Dr. Telmo, ele foi para prestigiar o evento e não tinha lugar para o Demésio sentar. Tanta de gente que tinha na competição. Uma das provas, o torneio de truco, para você ter uma base, só para trazer um pouco popular para as pessoas entenderem a dimensão como essa era a participação. Então a gente dividia dentro da quadra de vôlei, né, as mesas para as pessoas jogar. E dentro da limitação da quadra de futebol de salão, ninguém entrava. Então, só ficava quem realmente jogava o truco naquele momento. O pessoal ficava na arquibancada. E aí uma equipe dava truco, um lado da arquibancada, né, para quem sabe o jogo de truco. Quando vinha seisado, o outro lado respondia. Então parecia gol, cara. Assim, muito bacana mesmo. E masculino, feminino. Então eu me orgulho muito aí desses aprendizados aí. Tá certo. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, então. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.